Olá, tudo bom? Mais uma vez, Felipe Silva falando com você, passando para ministrar algo na sua vida, ensinar coisas que eu vivo no meu dia a dia, que dá para você colocar na sua vida também. Não é algo que você coloca hoje e vai só utilizar daqui uma semana ou daqui a 15 dias. Não. É para você colocar e continua dia após dia. Isso é muito bom. Eu voltei para as redes sociais, esse quadrado aqui, muito tempo que eu não estou nesse lugar, minha fala já não é mais a mesma, o que eu posso mais falar sobre mim, desse tempo todo que eu fiquei longe das redes sociais, é que eu me dediquei. Eu tirei algo que consumia muito meu tempo, que era a internet, e eu não aproveitava da maneira correta. Que a maneira correta que eu vejo é você estudar, você buscar um conhecimento, é você argumentar de uma forma boa e você não acreditar em uma informação quando aquela informação vem direta para você. São formas boas de você estar usando as redes sociais. Eu, particularmente, não conseguia ter essa dimensão e essa visão. Eu gostava de meme, eu gostava de ver vídeos aleatórios, nada que contribuísse o meu conhecimento, nada que contribuísse um pouco para eu amadurecer mais. Eu não tinha um propósito de vida, eu não tinha uma visão clara do que eu queria fazer, o que Deus queria ministrar na minha vida e ministrar através das pessoas. Eu não tinha essa visão. Eu creio que eu mudei muito de 1 ano e meio quase para cá. Algumas pessoas mais próximas a mim falaram essa questão que eu mudei. E a mudança, ela só ocorre de dentro para fora. Se elas viram uma transformação de fora, foi porque meu interior conseguiu trazer um resultado para que meu exterior venha a ser apenas um reflexo do meu interior. Não é fácil, é batalha dia e dia. Todo dia tem batalha. Todo dia é um leão, é um urso que você ganha, ou às vezes você perde, mas são sempre batalhas. E as batalhas que nos amadurecem. Você já viu um campeão de guerra que ele não foi para a guerra e teve a experiência? Não tem como. Então você precisa ir à guerra, você precisa ir para a batalha. Ah, Felipe, eu posso perder, mas você ganha experiência, você ganha um feedback da vida mostrando que não é esse caminho, mas um outro caminho que possa ser que dê certo. A experiência que nos traz as grandes possibilidades de vitória. Então, para a gente se tornar um grande campeão, precisamos ter um processo, passar por processo, uma grande transformação para chegar no topo, assim dizer. E isso que aconteceu comigo, eu sofri depressão, a empresa que eu administrava eu não consegui mais administrar, pedi minha mãe para estar administrando para mim, e eu não conseguia comer, não conseguia falar, não conseguia ter o controle das minhas emoções, porque Deus fez o homem para comandar, tecnicamente assim dizendo, e eu não tinha controle nem de mim mesmo. Então, o fato de eu não ter esse controle trouxe todas as minhas emoções que embolasse. Quando eu estava triste, eu não conseguia demonstrar uma tristeza. Quando eu precisava falar, eu ficava quieto. Quando eu precisava pedir ajuda, eu não pedia. E isso foi me afundando de uma tal forma que eu não conseguia mais saber o que fazer. Eu só lembro que eu chorava, eu orava ao Senhor pedindo misericórdia para Ele me ajudar nessa fase tão difícil que é uma depressão. Uma doença tão silenciosa que vemos só no auge dela quando ela aparece assim. Porém, não temos essa visão quando ela começa, porque achamos que é algo pouco. Ah, isso é nada, isso é cansaço, isso é problema de um trabalho, mas não temos essa noção de que é uma doença que vem se crescendo, enraizando na sua mente. E isso é um problema muito grande. Por isso que quando eu melhorei, eu prometi a Deus, eu fiz uma aliança com o Senhor falando: Deus, a partir de hoje eu vou me dedicar, eu vou estudar para ajudar as pessoas que estão nesse processo, o processo de estar indo para o buraco, para o fundo, para o vale, e o caminho também de volta, ou aquelas pessoas que se encontram nesse buraco.
que já percorreram o caminho até lá. Aí, de lá para cá, eu comecei a estudar, eu comecei a me especializar em algumas áreas, eu comecei a aprender a falar melhor, minha dicção melhorou porque eu falava para dentro, eu me embolava muito nas palavras. Comecei me especializando para poder ajudar, porque o possível nós fazemos, o possível, na minha visão, é o quê? Eu consigo estudar, eu vou estudar. Eu consigo ler, eu vou ler. Eu consigo ir até alguém para ajudar, eu vou fazer. O que é o impossível? O impossível é coisas que eu e você, mãos humanas, não conseguem fazer. Que é o quê? A sabedoria que só vem do alto, Deus que derrama. Outras coisas também, pessoas que vêm até nós com o coração quebrantado, Deus que faz isso acontecer. A gente não tem o poder de quebrantar um coração, de lançar uma semente que cai em terra fértil, em terra boa. A gente lança, é o possível. O impossível é Deus faz. Então eu comecei a ter direcionamento do que eu posso fazer, do que é possível, do que é impossível e Deus pode fazer. Isso melhorou muito o meu cortisol também, porque eu ficava muito estressado. Talvez você passe por isso, você fica muito estressado porque uma situação não sai de acordo com o que você esperava, como você planejou. E quando você não tem o controle nas suas mãos, isso te estressa, isso te desanima. Isso é um mar de problemas para você. Eu também passei muito por isso. Quando eu consegui discernir o que eu posso e o que eu não posso, esse problema eu consigo resolver hoje? Não, só amanhã. Então amanhã eu vou dar legalidade, eu vou dar atenção a esse problema. Hoje eu vou fazer o que está ao meu alcance. Isso melhorou muito eu com eu mesmo. E aí Deus começou a trabalhar bastante comigo. E eu consegui viver melhor, consigo viver melhor com princípios. Porque eu entendi que o princípio, você não quebrando ele, você consegue ir muito mais longe. Quando você quebra um princípio, você está quebrando as suas próprias possibilidades de evoluir, de crescer financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Então, princípios está desde os primórdios da Terra. É isso que eu quero ministrar. Hoje eu queria falar sobre um princípio que muitos vão falar, nossa, mas é um princípio. Talvez não. Eu achei um princípio muito bom, o princípio da fala. Por quê? Preste atenção comigo. Eu fui um rapaz, uma criança, um adolescente que guardava tudo para mim. Eu fui criado em uma doutrina, em um mundo que o homem ele não consegue, ele não pode demonstrar suas fraquezas, porque isso não deixa ele ser homem. Homem precisa guardar tudo para si, resolver seus próprios problemas e, tecnicamente, receber mais problemas. Mas isso foi tratando com o tempo, tratando, e eu percebi que sim, homem sente dor, homem chora, homem pede ajuda, porque o homem que segura todas as suas emoções, o homem que fica com tudo guardado no coração e na mente, ele é muito forte mesmo. Mais forte que esse homem é um homem que pede ajuda, um homem que abre a boca e fala, olha, essa situação eu não consigo resolver, você pode me ajudar? Não importa o nível escolarial, não importa o grau na sociedade, ele abriu a boca e pediu ajuda. Esse homem ele é forte, porque ele mostrou as suas fraquezas. Quando você mostra as suas fraquezas, você tem a possibilidade de alguém com experiência ou alguém com uma palavra, alguém com uma frase poder te ajudar naquilo que você está passando. E isso é muito bom. Então, o princípio de falar, ele vai muito além de você abrir a boca, vai muito além de você apenas falar de um problema. Ele vai descarregar o seu interior para o seu exterior. Claro, falar com sabedoria também, né? Falar, e a outra pessoa fica, nossa, é só problema. É você falar com direcionamento, pedindo a Deus uma pessoa que possa te ouvir e também não apenas te ouvir, talvez te aconselhar também. Mas o fato de você falar já vai melhorar muito a sua saúde mental, que é crucial. Ela está baseada em todas as outras ações que você vai tomar na sua vida. Se você está com fome, nunca faça um negócio com fome. Se você vai fazer uma reunião e você está estressado, claro que você precisa relaxar, porque uma reunião nunca é calorosa
a ponto de você falar, nossa, uau, gostei, vou fazer uma daqui a pouco. Não, é para resolver problemas, é para alinhar algumas questões da sua empresa ou no seu trabalho. Então, você precisa ter essa mentalidade de falar e vai melhorar outras áreas da sua vida. E eu queria trazer algumas pessoas da Bíblia que falaram e trouxeram como eu posso dizer, bons ensinamentos para mim e para você. Eu queria falar muito de Neemias. Neemias, na Bíblia, um princípio eterno, ele falou, pois Neemias era um copeiro do rei, ele estava sempre à frente do rei, e a notícia que chegou no reino que a cidade dos seus antepassados tinha sido destruída. E aquilo ficou muito no coração de Neemias e entristeceu. E bota assim que era um pecado você estar triste na frente do rei, era uma sentença de morte. Porém o rei indagou, Neemias, o que está te acontecendo? E Neemias poderia ficar quieto, não, senhor, não é nada. Como eu já falei muitas das vezes, talvez você que está me assistindo também já falou, Neemias falou, senhor, não é nada. Claro que não, ele falou, meu rei, a cidade dos meus antepassados, aconteceu isso, os muros estão derrubados, e isso está me trazendo um desconforto. Tecnicamente, foi isso que ele disse. E o rei perguntou, o que eu posso fazer por você? Mais uma vez, outra oportunidade de Neemias falar. Neemias poderia ter ficado quieto. Não, meu rei, só do senhor ter perguntado, isso já é gratificante para mim, que eu sou apenas um copeiro. Neemias poderia ter dado outras desculpas, como eu já dei desculpas demais, você já deu desculpas demais, mas Neemias pegou outra oportunidade da fala desse princípio e falou que o senhor me permita ir e reconstruir os muros. O rei falou, sim, Neemias, então me dá uma carta autorizando eu passando pelas cidades. Ok, Neemias conseguiu um benefício que muitas pessoas talvez não conseguiriam, porque a classe social era muito grande. O rei ali, ele tinha o alto patamar e o copeiro não. Era uma desigualdade social muito grande. Neemias poderia ter pensado de uma forma que o rei não poderia o ajudar, o rei não poderia falar, talvez o rei só queria ouvir e indagar para saber o que ele estava, o que passava na mente dele, mas ele conseguiu essa oportunidade. E em cerca de 52 dias, Neemias com outros líderes construíram um muro de 2 a 4 metros de quilômetros. Ele ainda foi líder daquele tempo lá. Olha os benefícios que Neemias trouxe quando conseguiu falar. Isso trava muito eu e você. Isso talvez está te travando hoje. Talvez te travou essa semana passada, quando alguém pergunta o que está acontecendo. Não é nada. Eu muitas das vezes já falei, não é nada. E sabendo que tem alguma coisa que está aqui dentro, falar alivia muito a nossa alma. Falar nos ajuda muito a nos manter sã, com a mente tranquila para conseguir agir outras áreas da nossa vida. Lá em Mateus 10, 46, fala sobre um cego lá, o cego de Jericó, o Bartimeu, como muitos conhecem. A história, em globo geral, diz que Jesus com os discípulos, Jesus com a multidão ia passando. O cego ouviu que Jesus estava a passar. Então o cego clamou. Clamar é gritar. Ele apenas não falou, ele gritou. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E algumas pessoas da multidão falavam, olha, fica quieto, o mestre não vai poder te ouvir. Fica quieto na sua. Bom, realmente, uma multidão tão grande, e Jesus praticamente no meio, a multidão em volta, Jesus acompanhado da multidão, muita alvoroço. O cego poderia falar, realmente, chamei, a multidão tem razão, eu estou sentado, não consigo ir até Jesus, vou ficar quieto. Isso poderia ser uma mentalidade fraca. E você não vai ter mais mentalidade fraca. Você vai ter mentalidade forte. Se alguém ir contra você, você vai fazer o dobro. Então ele fez o dobro, ele clamou, ele suplicou, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e foi até ele.
Isso é muito interessante, porque na nossa vida, quantas vezes eu já paramos por uma palavra negativa, por um conselho que não cabia naquele contexto. Um conselho que a gente pedia, esperava de um jeito e chegava de outro. Então tá certo, então não é para acontecer, é Deus falando não, não é a vontade do Senhor, mas não, Deus quer que a gente clame, e esse é o possível que eu falei no começo. O possível é clamar, o possível é pedir, é falar. E Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? Outra vez. Claro que Jesus sabia que o cego era cego. Claro que Jesus sabia que o cego queria enxergar, mas essa é uma atitude que você e eu precisamos ter sempre. Quando Jesus perguntar o que queremos, e podemos falar o que queremos por fé, no caso. Salomão, nos sonhos, Deus visitou Salomão e perguntou: peça qualquer coisa que eu te dou. Salomão pediu sabedoria, pediu. Então, o falar traz muito benefício. Quem queria o milagre era o cego. Então, o cego clamou, o cego pediu e o cego confirmou o que já era nítido, enxergar. Quem poderia fazer o possível era ele. O impossível, Deus faz. Entenda isso. Hoje, você vai fazer o possível. Tudo que é possível, que está ao alcance das suas mãos. E você vai se esforçar para isso. O que é impossível, você ora, clama e pede a Deus e entrega a Ele. Estamos combinados. E aconteceu o mover e o cego voltou a enxergar. Olha isso, olha os benefícios que você tem desse princípio tão básico, que uma criança começa aprendendo desde o começo a falar. Olha esse princípio tão básico que pode trazer muitos benefícios, abrir portas de emprego, conexões, network, isso é muito bom. Para você que talvez é um CEO que está me ouvindo, para você que também é um CLT, vai abrir portas para você. E se você já foi assim, escreve aí para mim nos comentários. Eu fui assim, mas a partir de hoje eu não vou ser. Eu vou me esforçar. Porque você dizer, você está anotando isso aí nos comentários, mas também na sua mente, dizendo que eu fiz um voto que eu não vou ser mais assim. E isso vai ser um divisor de águas para você, eu creio. Essa depressão não vai te matar, esse desânimo todo vai cair por terra em nome de Jesus, porque eu sei que agora, a partir de hoje, você vai tomar uma posição diferente, você vai agir diferente, você vai falar. E se você já falava, você vai falar com sabedoria, vai falar agora com firmeza. Você vai continuar prosseguindo em nome de Jesus. E eu trouxe alguns exemplos malefícios e benefícios que possa ser que já cabe na sua vida. Já aconteceu com você. Benefícios, vamos começar. 1. Melhora a regulação emocional. Como já falei, quando você consegue falar, você tira todo o estresse que está acumulado, você consegue falar, você consegue socializar, isso te ajuda em todas as outras áreas da sua vida. Aumenta o autoconhecimento, você organiza suas ideias. Então a questão que você fala, você tem agora mais livre acesso à sua mente para conseguir organizar um projeto, conseguir organizar o seu dia a dia, porque você não está tão cheio mais. Já viu um copo com água? Quando ele está tão cheio que você tem que andar equilibrando? E quando você consegue beber 2 dedos, você consegue andar melhor? É assim na sua mente. Quando você conseguir falar, 2 dedos de estresse abaixa, 2 dedos de problemas saem da sua boca para fora. E você consegue caminhar melhor naquele dia, você consegue pensar melhor em tomar uma decisão. 3. Fortalece as conexões sociais. Quando você fala para alguém. Claro que outras pessoas falam sozinhas, mas você fala para alguém e você pedindo direção a Deus, Deus te direciona uma pessoa, você consegue falar, essa pessoa te ouve, você espera, que uma conversa funciona assim, né? Ela falou, outra ouve. A outra vai falar, ela ouve. E traz conexões. Por quê? Fragilidades, quando mostramos fragilidades para pessoas, determinadas pessoas, isso traz conexões. Isso é muito bom. 4. Reduz o estresse, pois compartilha o alívio e a carga mental. Como eu falei, seu nível de cortisol está lá em cima.
Você está estressado com o seu chefe ou com a equipe que você está trabalhando, você está liderando alguém e você está estressado. E quando você consegue falar, você reduz o estresse e você consegue prosseguir melhor no seu dia a dia. Nas palestras, mentorias, o que eu consigo exercer e ensinar um pouco da sabedoria que Deus tem me entregado, eu sempre gosto de falar esses princípios, de falar o que te incomoda, falar o seu ponto de vista, falar o que te aflige ou não. Isso é muito bom. Como eu já falei, falar para qualquer pessoa possa ser que não seja tão bom, mas falar para uma pessoa certa, você vai saber, ou se já aconteceu com você, de você não saber com quem falar, mas você falou com a pessoa certa, nossa, você se sentiu muito melhor. Então você sabe o que eu estou dizendo. O que faz mal? Frustrações acumuladas e ansiedade. Quando você não fala, você fica ansioso. Por quê? Você imagina uma situação, mas você não faz essa situação. Então, essa situação está tão na sua mente, tão nítida, que isso começa a trazer ansiedade, porque é uma situação futura que vai acontecer. Você não falou e isso ficou na sua imaginação. Aqui, ó, na sua imaginação. Então começa a te trazer frustração, mesmo que você não tenha nem tentado falar. Isso é muito ruim. 2. Dificuldade na resolução de conflitos. Você não fala, a pessoa não entende como você está, o porquê você está dessa forma, e ela não consegue te entender. Então dá um atrito de conflito. Dá um atrito e um conflito. A pessoa quer te entender e você não quer falar. Casal, acontece muito isso. Esposa, se você está me ouvindo, você sabe que isso é ruim. E você já fez alguma hora no seu casamento, no seu dia a dia, em um namoro. Por que você está assim? Nada não. Parece que a outra pessoa, ela tem que... Como é isso, Senhor? Pai, desenrola o rolo nos céus, porque eu vou saber o que ela está sentindo, ou o que ele está sentindo. E não é assim que funciona. Parece engraçado nesse momento que eu estou falando, mas eu sei que é muito ruim. O casal não consegue se entender. O pai, o filho não consegue se entender. Um amigo e um outro amigo não conseguem se entender. Não há uma comunicação. Não há um direcionamento de ideias. E isso é muito ruim. 3. Pode gerar isolamento. Aconteceu já muito comigo, de eu imaginar milhões de possibilidades para fazer, para falar, para agir, fiz nada e fiquei quieto na minha. O que foi, Felipe? Não, nada não. Eu achando que era forte, ia resolver sozinho, não resolvi nada, isolei todo mundo da minha vida e para quê? Para nada. Nem comigo mesmo eu conseguia me entender. Isso que traz também ansiedade, crise do pânico, depressão. Mas em nome de Jesus, se você está nesse caminho, vai cair por terra. Se você está nessa rota tão perigosa, esses ensinamentos a partir de hoje vai conseguir te ajudar. 4. Aumenta a carga emocional. Como já te falei, benefício, diminui a carga. Você não falando, aumenta a carga. Por quê? Você não tira nada do peito. Sabe, você é um recipiente que as pessoas vêm e jogam um problema. Você tem um problema na sua mente, você vai e joga nesse recipiente também. Tudo que você não consegue digerir, tudo que você não consegue falar, você joga nesse lugar. Isso vai te enchendo, te enchendo, te enchendo, até o momento que você não vai conseguir, você vai perder o controle dessas emoções. Então, por favor, fale. Por favor, fale. Se você quiser falar, mande mensagem. Eu sei que alguém nos comentários também possa te ajudar. Alguém que está vendo esse vídeo, possa ser que você conheça uma pessoa ou alguém que precise ouvir esse vídeo. Por favor, passe para essa pessoa. Se você gostou do vídeo, se isso te trouxe alguma clareza, alguma pauta que eu falei, alguma frase, curte, comenta, porque esse vídeo é para realmente abençoar sua vida. E assim como abençoa minha vida todos os ensinamentos, todo privilégio da sabedoria que Deus tem me permitido obter todos os dias com estudo, estudo da Bíblia também, história, teologia, conexões pessoas-anjos e outras áreas, disciplinas da educação, como isso traz tanto benefício, eu quero aplicar na sua vida, eu quero te ajudar, eu quero te ensinar a um caminho que eu também não conseguia ver. Mas hoje eu tenho a clareza e hoje eu consigo te ensinar, pela graça de Deus.
Muito obrigado. Você ficou até aqui. Vai ter vídeos sempre para te orientar, te ajudar. Palestras presenciais, se você estiver na Redondeza, isso vai ser muito bom para mim, para você e para mim te conhecer e para você também me conhecer e ouvir um pouco mais pessoalmente do que Deus tem ministrado na minha vida. Obrigado e até a próxima.